Opa, eu já vim falar um pouquinho sobre o assunto que o pessoal tá pedindo bastante aqui, que é como eu encontro o centro de gravidade e o centro de pressão do foguete. Então, eu vim fazer esse vídeo aqui para esclarecer um pouco as dúvidas. Então, vamos imaginar aqui que esse é o seu foguete, tá? Aqui é uma garrafa retornável de 2 litros e você decide fazer um foguete com ele. Então, nessa parte de trás, você constrói as aletas. Você vai fazer a construção das aletas. E aqui na parte da frente, você vai fazer a construção do bico, tá? Não tô com o foguete aqui, mas é só um exemplo. O que vai ser o seu centro de gravidade? O centro de gravidade nada mais é do que o centro real, o ponto de equilíbrio real do foguete. Então, quando você tiver com as aletas feitas, com o bico feito, você vai, junto com a garrafa, o peso está na ponta, você vai encontrar o ponto de equilíbrio. Então, eu vou ensinar uma técnica aqui. Você pode usar outras técnicas também, mas é para encontrar o centro de equilíbrio. Então, você vai fazer o seguinte. Então, usando essa técnica aqui, a gente conseguiu constatar que o ponto de equilíbrio fica mais ou menos aqui, tá? Da garrafa, mas no foguete vai mudar, obviamente. E o que é o centro de pressão? O centro de pressão, ele é a mesma coisa que o centro de gravidade, só que no plano aerodinâmico do foguete. Então, existe essa relação, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a questão de calibre, tá? Então, o que seria o centro de pressão? Como você vai encontrar o centro de pressão? Você vai precisar, com o foguete inteiro, você pode usar um papelão, e você vai desenhar o plano do foguete. Você vai pegar aqui, fazer mais ou menos assim. Vai pegar um papel. E você vai pegar aqui, você vai desenhar o seu foguete, tá? Eu recomendo que seja uma superfície mais dura, tipo papelão. E você vai desenhar, vai recortar, e a partir disso você vai estar encontrando o ponto de equilíbrio desse plano, tá? Não do foguete real, do plano em si. E esse vai ser o centro de pressão. Tem um cálculo mais complexo, vai estar aparecendo na tela. Eu também vou dando um exemplo aqui de como que fica aí recortado. E o cálculo aqui, para quem quiser saber o cálculo, depois eu posso fazer um outro vídeo também falando sobre esse cálculo. Tá, o que acontece? Se você quiser que o seu foguete vá longe, existem vários caminhos. Você pode melhorar a dinâmica do foguete, mudando o formato do bico, comprimento. Mas o principal fator é, você precisa fazer com que o seu foguete ele seja o mais estável e ao mesmo tempo ele seja o mais leve. Como assim? Você precisa que ele seja leve e estável, só que você precisa encontrar uma relação perfeita. Você vai fazer mais ou menos uma regra de 3 composta para encontrar essa relação. E como você faz um foguete ser estável? Você precisa fazer com que o calibre do seu foguete ele seja maior que 1 e menor que 2. E ele vai ficar entre esse valor e vai depender aí da litragem, do tamanho, para determinar qual é o perfeito, tá? Então, no caso ali, aquela garrafa eu uso 1 litro. Para todo foguete eu uso um calibre. Não tem necessidade de ser um calibre maior. Se você usar um calibre maior do que 2, ou próximo de 2, ele fica tão estável que qualquer mudança de vento, o foguete vai seguir a direção do vento. Então não recomendo. Eu fique entre 1 e 1,5. 1,5 é perfeito, ele fica entre 1 e 2. E como você encontra esse calibre? Eu já ensinei, você vai pegar o centro de gravidade, que eu já falei, e o centro de pressão, e você vai subtrair os dois. Vai pegar os dois, vai subtrair, e você vai encontrar com o valor desse valor que você conseguiu, você vai dividir pelo diâmetro máximo da sua garrafa. Então você vai pegar a sua garrafa, você vai pegar o diâmetro máximo, que seria nessa garrafa seria essa parte de baixo aqui, e você vai dividir. Essa divisão tem que dar uma maior que 1 ou menor que 2. E você precisa que o seu foguete ele seja o mais leve e que ele esteja dentro desse calibre,
tá? Então, o que acontece? Se você faz um foguete muito leve, você precisa que o calibre deixe muito alto, porque se ele for muito leve, ele sofre qualquer modificação do vento. Se ele for muito pesado, é óbvio, ele não vai demais, a massa dele precisaria compensar com um empuxo muito maior. Então, o que acontece? Pro foguete de 2 litros, ficar numa média de 230 a 250 gramas do peso total, tá? E como que você vai estar deslocando o centro de gravidade para frente? Tá, existem 2 caminhos para você fazer isso. Você pode aumentar o comprimento do bico, e a massa dele vai aumentar também, ou você adiciona o peso na ponta, e o peso na ponta vai deslocar, logicamente, o ponto de equilíbrio para frente, e você vai consequentemente deslocar o centro de gravidade para frente. Ou você pode diminuir o peso atrás. Esse aqui é uma balança, que é um ponto de equilíbrio. Se eu reduz atrás, para frente também, ele vai ficar mais para frente. Só que é mais difícil, a diferença é muito pouca, tá? E o centro de pressão, ele vai ser vai ser a área total das aletas a partir daqui. Então, quanto maior a área da aleta, mais o centro de pressão vai para trás, tá? O que acontece? Se você deixa a aleta muito grande, o centro de pressão vai para trás, a massa atrás fica muito grande, o centro de gravidade acaba descompensando tudo isso, então não compensa. Então você precisa também calcular o tamanho ideal das suas aletas e o peso na ponta ideal. O que acontece? Eu costumo usar uma garrafa de 2 litros, 80 gramas na ponta. E as aletas eu já deixei até um modelo ali na descrição para quem quiser baixar, deu super certo, tá? 4 aletas é o padrão, não precisa colocar 5, 3 aletas, a gente coloca 3. 3 até daria para usar, mas pouca eficiência, teria que dispor ela a 120 graus. Não faz sentido do ponto de vista prático. E na garrafa de 1,5 litro eu costumo usar de 50 a 60 gramas, usando praticamente o mesmo tamanho de aleta, e porque o diâmetro dela também é reduzido. Então acontece esse balanço entre as duas, é muito legal. Então você consegue usar essa relação, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria estar passando, tá? Eu vou deixar uma foto aí pra quem quiser ver como que fica o bagulho recortado e tal. E depois eu vou estar falando um pouco mais sobre aerodinâmica, questão de bico de foguete, tá? Tamanho de bico, entre 15 e 17 centímetros de comprimento, não precisa, não precisa ser maior, esse é o tamanho ideal. Para qualquer tipo de modelo, pode ser ogiva de potência, série de hack, parabólica, série de não sei o que, tem um monte de tipo de ogiva. Aleta, formato, tanto faz, mas o ideal é que você siga esse padrão, que você consiga de um calibre entre 1 e 2. O segredo é esse, galera. Quer fazer foguete longe, tem que fazer um foguete estável e ao mesmo tempo leve, tá? Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal,